É bem complexo tu jogar para um judiciário, discutir ali, e essas questões serem discutidas de fato ali por juízes, enfim, quando nem eles têm um subsídio de informações capaz de fazer uma análise criteriosa, técnica sobre aquela questão, né? Então a tecnologia muitas vezes é vista pelo judiciário com maus olhos. Então a gente vai lá discutir, a gente tem tudo na mão de uma forma tecnológica, aí o judiciário, não, pô, isso aqui não, não tô acostumado a ter essa operação. Estamos começando mais um De Galho em Galho, podcast oficial aqui da Monk, dentro do Link Lab na ACAT, podcast com muita inovação, hoje falando sobre inovação na parte jurídica. Mas hoje, antes de começar aqui nosso podcast com os doutores na mesa, vou falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro deles, o Link Lab, o próprio, aqui que tem essa inovação que conecta as corporates com as startups. O ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que traz essa conexão inovadora no estado de Santa Catarina com o pequeno empreendedor, a startup. A Move Locadora são equipamentos de primeira linha, são equipamentos de alta qualidade na palma da sua mão e o melhor, sem burocracia. Quem mais? Nosso patrocinador também é a Bread Pid, o melhor da culinária árabe, pertinho de você, aqui na Mercadoteca, do lado da CAT e também no Pátio Milano. E também estamos abertos a novos patrocinadores aqui no De Galho em Galho, sempre trazendo convidados muito especiais. Vou tomar até aqui meu vinho em lata, que fez uns trabalhos junto com a gente aqui na Monk. Estamos abertos a novas oportunidades, novos parceiros. Então, se você quiser patrocinar aqui De Galho em Galho, chama a gente para conversar. Falando um pouquinho de inovação na parte jurídica, a gente comentou muito antes aqui de começar o podcast, essa parte de softwares, de desenvolvimento de linguagem no mundo jurídico, desse desenvolvimento da tecnologia. Esses tempos, eu vi muito que a Softplan tem a SAGE ADV, que ele fala que ele é um sistema para essa parte de inovação jurídica, para essa parte de auxiliar os escritórios de advocacia. Eu queria ver com vocês se vocês já têm experiência com esse sistema, se já conhecem, e que ele também, a Softplan é a maior Lautech da América Latina, focada em sistemas, né? Então, eu queria ver se vocês já utilizaram, se vocês conhecem esse meio de tecnologia no direito, e essa inovação está presente no dia a dia de vocês. Mas antes disso, claro, queria que vocês se apresentassem um pouquinho no que trabalham, e também, se já conhece De Galho em Galho, já conhecia a Monk. Queria começar aqui pelo Patrick. Pode se apresentar, Patrick. Primeiramente, agradecer aqui ao Anderson pelo convite, né? Agradecer a Monk, é um prazer estar aqui ladeando aqui os colegas para conversar aí sobre inovação, direito, relacionando aí as matérias, é muito bacana. Bom, eu sou advogado, atuo com startups. Hoje o meu escritório atua em todas as frentes voltado para a área do direito empresarial. Entretanto, eu trabalho mais com societário e M&A, focado mais em fusões e aquisições de empresas, né? Mas a gente está sempre se atualizando, buscando estar por dentro das inovações, até para poder atender de forma mais eficaz os nossos clientes, porque quem trabalha com startups sabe que, na grande maioria das vezes, as startups precisam de situações inovadoras para poder se manter, para poder inovar e, de certa forma, dar continuidade nos projetos, né? Então, é basicamente isso aí. Eu participo também da Comissão de Direito das Startups, da OAB, da seccional aqui de Santa Catarina, que também é uma frente muito bacana, que os advogados promovem N debates sobre os principais temas aí voltados para startups. João, por favor. Agradecer também aqui o convite do Anderson. Eu trabalho com direito empresarial, direito ligado também à propriedade intelectual. Sou pós-graduado em direito empresarial e no dia a dia atuo com demandas que têm ligação com essas áreas, né? Além disso, sou membro aí da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina, por ser um entusiasta do direito eleitoral, mas no dia a dia a minha atividade é voltada ao direito empresarial, né? Atendemos empresas dos mais variados setores e, em suma, seria essa a minha área de atuação.
Dr. Keffer, por favor. Então, agradeço também o Anderson, a Monk ali pelo convite, né? Eu atuo hoje bastante com direito administrativo, né? Principalmente com questões de associações, servidores e tudo mais. Parece não ser um lado que não tem muita inovação no direito, mas lá no escritório a gente tem alguns trabalhos que a gente tenta aplicar realmente essa inovação, principalmente na área de jurimetria, buscar inovar, ajudar os servidores públicos a ter uma qualidade de serviço melhor e também, consequentemente, para a gente, né? Porque o servidor público hoje serve ao povo, né? Então, eu sou presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de Palhoça e hoje o meu estudo é mais voltado nesse sentido, assim, e sempre buscando auxiliar e buscar algo novo para evoluir ainda mais e buscar também essas associações, né? Porque elas procuram o nosso serviço é porque a gente está trazendo algo diferente que outros escritórios ainda não preveem isso, né? Uma demanda nova, né? No Isso. direito a gente tem muito aquele lado. Ou o cara é quadrado, ou ele parte para um outro lado do direito, que é essa inovação, que é essa linha de raciocínio diferente, né? E a gente vê hoje muitas plataformas que auxiliam essa linha de pensamento. Esses dias eu estava vendo também que é tipo um Netflix jurídico. Tem a LiveJur, tem a Notrodium, Netidium, algum termo assim, que eles também auxiliam no conhecimento jurídico, né, na plataforma jurídica. Queria ver que vocês, até que o Dr. Keffer falou sobre a jurimetria, se ela tem auxiliado vocês no dia a dia, se ela é primordial ao operador de direito no dia a dia, e o que também é jurimetria? Aqui é o conceito amplo, né? A gente pode debater um pouquinho mais, mas o que ela é e pode explicar para o pessoal de casa o que seria a jurimetria e como ela funciona no dia a dia do operador do direito. Então, a jurimetria nada mais é do que a estatística aplicada ao direito, né? E respondendo à tua pergunta com relação à importância desse instrumento no dia a dia do advogado, do juiz, enfim, pessoas que estão ligadas ao direito, isso é de suma importância, porque com a informação prévia de determinadas situações, conseguimos traçar estratégias e, além disso, conseguimos visualizar o resultado de determinadas situações que, se não houvesse o emprego da tecnologia, ficaria muito complicado. Só que, infelizmente, no dia a dia do advogado, isso não é algo tão comum. A área do direito é uma área um pouco, eu não diria inflexível, mas é uma área que não é adepta da tecnologia. Os tribunais, eles não empregam o uso da jurimetria no seu dia a dia, e isso acaba complicando, inclusive, a questão da segurança jurídica. O doutor aqui está trabalhando na área que mencionou ali, e isso é algo que salta aos olhos, essa questão da insegurança jurídica. Porque, às vezes, um juiz ele tem contato com determinada demanda e decide de uma forma. Meses depois, ele tem contato com uma demanda exatamente igual e decide de uma forma diversa. Se ele tivesse contato com um sistema que proporcionasse a ele a informação, doutor, o senhor decidiu dessa forma nesse processo aqui, o caso é idêntico a esse. Então, por óbvio, ele deveria decidir dessa forma nesse outro caso também. Então, traria até a famigerada aí, segurança jurídica que todo operador de direito busca. E, enfim, a sociedade ganharia como um todo aí com a adoção da tecnologia. Mas, infelizmente, isso é algo um pouco distante da realidade do advogado aí, do juiz no Brasil. Como o colega mencionou ali, né? E a jurimetria ela é bem abrangente, né? Ele citou o caso ali sendo aplicado por um magistrado na justiça, né? Mas eu quero pegar o exemplo que a gente trabalha lá no escritório. Hoje, um dos maiores clientes que a gente tem lá é uma associação de procuradores federais. Uhum. E hoje existe um grande problema no Brasil, que é a judicialização da Previdência, né? O INSS, a maioria dos processos hoje judiciais, se não me engano, mais de 50% dos processos judiciais hoje são do INSS. E são uma infinidade, né? Infinidade. Uhum. E quem responde, quem é os advogados, o advogado do INSS é os procuradores federais. Uhum. Então, esses processos vão para os procuradores federais e eles têm uma sobrecarga gigante de processos. Então, eles acabam tendo muitos prazos para cumprir. Eles acabam não dando conta. O nosso escritório hoje, a gente faz um trabalho de conseguir verificar uma carga horária que o procurador federal consegue trabalhar.
porque a rotina do advogado é diferente de uma rotina de um profissional, por exemplo, de um caixa de mercado. Entrou lá, entrou no trabalho aquele horário, saiu aquele, cumpriu as 8 horas do dia, fechou. E tchau, né? Não E é tchau. bem assim. O procurador, o advogado, qualquer profissão intelectual, ele não consegue medir a carga horária dele por dia pelo horário. Seria mais as demandas. Isso, pela produção. Então, o que foi elaborado? A gente buscou verificar o que cada atividade do procurador, quanto tempo ela demandava. Quanto tempo demora para fazer uma contestação, quanto tempo demora para fazer uma petição inicial, e tudo aquilo ali a gente tenta colocar uma média, né? Porque é impossível, né? O meu tempo de produção é diferente do outro colega. E às vezes está produtivo ou não, né? Exatamente. Tem dias e dias. Pode ter algo na minha vida que modificou naquele dia, então sempre a rotina é diferente. Então a gente tentou buscar uma média, não foi a gente, foi um engenheiro de produção, fez o estudo e tudo mais, tentando buscar qual seria uma média adequada ali para a produção de tais peças, audiência, quanto tempo demora para se preparar, tudo isso realmente para tentar colocar uma carga horária na atividade do procurador. E quando a gente começou a fazer os estudos mesmo, foi surpreendente, assim. Tinha procurador federal que precisava cumprir uma carga horária semanal mais de 100 horas na semana para conseguir dar conta do que ele estava fazendo. E isso gerou consequências gigantescas. Tem muito processo administrativo aberto porque o procurador federal perdeu o prazo. Só que ele não perdeu o prazo porque ele não consegue fazer. Perdeu o prazo porque ele não... Que a demanda na região dele ali tá muito assim. Às vezes eles ganham 100 prazos no dia. E isso a gente só está conseguindo... É recente ainda, né? A gente está engatinhando nesse sentido. Mas a gente só está conseguindo demonstrar agora esse problema com os números, né? Demonstrando esse estudo, a gente está criando alguns softwares lá para conseguir melhorar essa questão, tudo, né? Mas é algo que é um problema que tá havendo, né? Essa perda de prazo deles impacta em tudo, pode ter prejuízo de milhões lá, começa a conceder um monte de auxílio doença lá para uma pessoa que não tem direito. E vocês não acham que a jurimetria ela influencia até no poder de decisão do juiz? Qual que é a relação dessa influência externa, porque querendo ou não é o software, para a decisão ali? Vamos supor o caso aí do juiz. Sim, eu acho que ele citou um exemplo bom ali, né? Começa tendo um panorama de precedentes, né? Isso consegue dar um guia e com os estudos de jurimetria ali. E assim, até tentando enxergar a situação de uma forma holística, assim, com a aplicação da jurimetria no direito e no dia a dia da sociedade, a gente consegue ter noção não só dessas questões decisórias do juiz, mas do impacto que determinada decisão e determinada situação tem para a sociedade. Por exemplo, o colega aqui acabou de mencionar que o procurador ele tem ali 100 prazos num dia, entendeu? Isso demonstra que tem uma infinidade de processos, 49%, né? De processos do judiciário ali. Então, assim, será que se utilizássemos a jurimetria como forma de analisar, inclusive, o objetivo da norma. O legislador, quando cria essa norma, ele cria ela com o objetivo de atingir algum direito ou algum dever. Então, será que se utilizássemos a jurimetria para analisar, inclusive, a efetividade da norma, esses problemas não seriam resolvidos? Só que isso não tem como fazer manualmente, né? Teria que ser empregado a tecnologia. Porque são muitos dados, a Big Data, tudo influenciado nesse software, né? Exatamente. Por exemplo, dá para um banco, ao ver que entrou com um tipo de ação ali para revisionar uns juros ou algo assim, ele já podia, se tiver um sistema, calcular ali, às vezes é mais fácil ele fazer um acordo direto do que esperar passar todo o processo que ele sabe que vai perder lá no final. Então, às vezes, ele já economizaria muito arrastando um processo ali e já teria uma proposta quando entrasse um processo se tivesse algo que já conseguisse calcular. Pensando nas políticas públicas, então, a jurimetria ela auxiliaria bastante os legisladores. Entendo que sim. Entendo que seja primordial, inclusive. Eu acho que estamos atrasados em não utilizar a tecnologia para auxiliar a tomada de decisão aí em normas que afetam diretamente a nossa sociedade. E afeta como um todo, né? Não afeta só o advogado, afeta todo mundo. Porque essa condenação do INSS, quem paga somos nós. Exatamente. Entendeu? E olha que público que ela afeta, né? Olha a quantidade de gente que atinge. Exatamente. E a gente está deixando de lado uma tecnologia que está
praticamente pronta, que está disponível e não está utilizando ela, né? Exatamente. Pensando muito em tecnologia aqui na Monk a gente trabalha muito com a propriedade intelectual, né? Pensando em marketing, pensando em brand, pensando no design, nas marcas, no nome das marcas. A gente pensa muito na propriedade intelectual quando faz algum trabalho. Então, eu queria saber de vocês já que a marca é tão importante para as empresas, né? A gente queria saber aqui e esclarecer para o pessoal de casa como é que é feito esse registro de marca, né? Quanto tempo ele leva? Se é muito trabalhoso? Como é que ele funciona? Essa parte de registro de marca, quando a pessoa vai lá, criei um produto, criei um nome, quero registrar. Como é que faz? Entendi. Posso responder? Pode, por favor. Posso responder. Inicialmente é importante esclarecer que existem, né, diversos ramos da propriedade intelectual. E dentre eles está as marcas, né? E respondendo de forma objetiva a tua pergunta, existem 3 tipos de marca: nominativa, figurativa e mista. Então, para o profissional que pretende ali viabilizar o registro, o pedido de registro de marca de uma empresa, antes de tudo, ele precisa analisar a classe em que esse empresário atua. Por exemplo, se é no ramo alimentício, se é no ramo têxtil, se é no ramo enfim, nos mais variados ramos. Qualquer ramo eu posso ter o registro da marca. Não existe limitação. Sim. Só que o profissional ele precisa fazer um estudo holístico dessa tua atividade para ver em quantas classes o teu serviço se enquadra. Às vezes é classe de produto, às vezes é classe de serviço, e tudo isso tem ali na normativa do INPI, que é a autarquia federal que regula essas questões. Feito esse estudo de classe em que o registro deve ser viabilizado, o profissional ele precisa fazer um estudo de viabilidade, porque às vezes o empresário ele tem a intenção de registrar a marca nome X, só que já existe esse nome registrado, ou seja, vai haver uma colidência e, por consequência, o pedido de registro ele vai ser indeferido. Então, além desse cuidado de olhar a classe que a empresa está enquadrada, é importante também que se faça uma pesquisa prévia até com a intenção de reduzir custos, porque às vezes todo o branding daquele empresário, todo estudo feito em volta da marca pode ser afetado. Exatamente, ele pode ser em vão, inclusive, porque o cara tem a pretensão de registrar uma marca que infelizmente é inviável de se registrar. Ele pagou ali o designer para fazer a logo dele, ele pagou uma empresa para ventilar essas informações nas redes sociais, então é importante que tenha esse estudo de viabilidade. Feito isso, o profissional ali emite uma guia, o empresário paga essa guia e se junta ali alguns documentos, documento pessoal, contrato social e a procuração, e a gente viabiliza esse pedido de registro. Daí tem que aguardar ali as fases do INPI. Mas a questão ali da dificuldade... Se eu chegar lá para registrar, quanto tempo demora para registrar a minha marca? Os colegas aqui vão concordar comigo. Essa questão de tempo é uma mazela aí da advocacia, porque infelizmente a gente não consegue precisar. Hoje, basicamente assim, os pedidos de registro eles vêm sendo julgados aí procedentes ou improcedentes pelo INPI num prazo de 10 a 12 meses, tá? Só que isso num curso normal, sem apresentação de oposição, se tiver uma parecidinha lá, vai... Se essa outra pessoa ela apresentar um pedido de oposição ou um pedido de nulidade, com certeza esse processo vai se arrastar por um pouquinho mais de tempo. Uhum. Mas eu acho que a partir do depósito tu já garante ali o começo da proteção, né? Não importante citar isso, né? Não tem a concessão ainda, né? Mas já colocando ali o depósito. Por isso que é bom... já entrar. Tive uma ideia muito boa, já entra. Procura um advogado ou alguém que te auxilie. Procure um advogado para resolver essa questão. E não raras vezes a gente vê na prática que muitas empresas negligenciam esse tipo de situação. E como o Anderson falou, muitas vezes eles fazem toda uma proposta dentro daquilo ali, todo um projeto, tem todo um investimento por trás daquela situação, e muitas vezes eles podem perder a marca para alguém que chegou ali do nada, simplesmente achou legal o nome, ou por coincidência acabou tendo a ideia de, vou botar o nome da minha marca com aquela ideia, faz esse pedido e acaba tendo todo o direito em cima daquela situação, né? E é algo tão louco assim, essa questão da propriedade intelectual, porque é tido como novidade, né? É tido como inovação. Mas na realidade não, isso já existe há muito tempo.
até vou aqui me aventurar a passar uma informação para vocês, para que vocês tenham noção de como faz tempo que o ser humano se preocupa com a propriedade intelectual. No Código de Hammurabi, existe um artigo lá que menciona que o homem que adotasse uma criança e ensinasse a essa criança um ofício, ele não poderia ter essa criança tomada dele. Claro que é um exemplo esdrúxulo, mas os livros que regem a matéria de propriedade intelectual mencionam esse exemplo justamente para demonstrar ali a preocupação do ser humano com a questão da propriedade intelectual ali, nessa questão do ensinamento do ofício. Então, embora hoje as pessoas entendam que propriedade intelectual é algo inovador, isso já é ventilado aí há muito tempo. E é inovador porque é negligenciado. Muita gente acha que tem o registro da marca porque tem o registro do CNPJ na junta comercial, o que é um erro. Exato. Entendeu? Um caso ali que eu até lembrei dessa negligência, um caso recente, foi daqueles shows que tinha as patroas, né? Exato, eu vi no Domingo Espetacular essa matéria. Elas não registraram e agora vão ter que trocar, imagina um prejuízo de milhões que não vai ter, fazer todo... Era de uma pessoa, de uma banda, né? Uhum. Aí elas decidiram fazer, elas 3, se eu não me engano, e daí virou o show As Patroas, né? Só com plural. O plural influencia no registro de marca também, né? Pelo visto, sim. Principalmente se é da mesma classe e tudo, ali tem que ser diferente para os olhos de qualquer um, né? Então, realmente um plural assim confunde, né? E também da mesma classe que tu falou que os dois são música. Se fosse um açougue e as patroas, aí... É diferente, perfeito. E caso, por exemplo, eu tô aqui com do logo de Galho em Galho, é um logo muito bonito, parabéns a quem fez, e eu registrei esse logo. Mas aí chega o podcast aqui, patrocinou aí a Ambev, futura patrocinadora aí do De Galho em Galho, a gente decidiu fazer um logo diferente, fazer umas alteraçõezinhas. Caso eu faça essas alterações, elas têm que ser registradas de novo, atualizando o registro, ou eu tenho que fazer um novo registro para essas alterações? Então, se for uma alteração de cor, não é necessário. Mas se for uma alteração de fonte, de forma, daí sim. Inclusive, quando é feito o pedido de registro, precisa se sinalizar a fonte, os elementos que compõem a logo. Então, se for algo que modifique forma, escrita, sim, precisamos protocolar um novo pedido de registro para que vocês tenham segurança nessas modificações e nessa nova marca, porque não deixa de ser uma nova marca, mudou completamente. Exato. Mas se for questão de cor, assim, não é necessário. Uhum. E no caso ali no logo, a pessoa chegar e alterar apenas a disposição na tela, aquele registro ainda fica válido? A pergunta é, aquele registro antigo ainda fica válido ou eu vou ter que atualizar ele de tempos em tempos? Ou ele vai ser um novo registro e aquele antigo, o que vai acontecer? Aquele antigo, ele continua válido. Ele continua válido. O prazo da concessão do INPI é de 10 anos, renovável por mais 10 anos muito sucessivamente. Tempo, né? Dá para ver como vale a pena deixar registrado essa exatamente. Marca. E é algo muito barato, Anderson. É algo muito barato, assim. Custa muito pouco, considerando o benefício que o empresário tem. Até porque a marca da empresa... Hoje é um ativo imaterial aí que muita gente valoriza. As pessoas compram marcas. Uhum. Por que a Balenciaga vende um tênis lá que custa muito? Custa muito e tem aquela forma ali, aquela estética. Pela marca. Se fosse um quichute, ninguém pagaria. Exato. Entendeu? Então, para vocês verem a importância da marca e a importância de fazer esse registro, né? Inclusive, a título de curiosidade, existe também o registro da posição da marca. Tá? Isso é uma situação bem... Eu estava, inclusive, vendo há um tempo atrás algumas autoridades da área comentando sobre essa posição, em que a marca pode registrar exatamente a posição com que é colocada a logo da marca. Eu achei muito interessante porque, de fato, isso pode influenciar numa questão comercial, né? Alguém copiar todas aquelas tuas estratégias de marketing e se utilizar utilizando as tuas estratégias e fazendo igual a tua marca, de fato, se posiciona no mercado, né? Então, eu achei muito interessante essa proposta, inclusive é um toque aos empresários, enfim, para que possam ter essa ideia e fazer também o registro da posição da sua marca.
para que de fato ele não corra o risco ali de perder aquela estratégia comercial que muitas vezes pode ser o que de fato faz a marca dele ser valorizada, né? Exatamente. E até aproveitando isso que o Patrick falou, é importante que o empresário ele tenha uma visão estratégica dessa questão do registro, porque muitas vezes, naquele primeiro momento, pode ser que esse registro aparente um custo, mas na realidade, se formos olhar a longo prazo, isso é um investimento gigantesco na empresa e evita problemas que podem sim ser um custo. Porque vamos imaginar aqui, ó, a de galho em galho está há 20 anos no mercado. Se Deus quiser. E no 20º ano, alguém registra esse nome porque nunca foi dado a devida atenção ao registro do nome de galho em galho. Alguém de má fé. Não, isso acontece. Cair ali e ver que não registrou. Isso acontece. Até posso usar o exemplo aqui da skatista brasileira ali, a Fadinha. A Fadinha, depois que ela ganhou o campeonato, a Olimpíadas, né? Exatamente. Eu não sou um skatista, então pode ser que eu esteja errando o campeonato. Mas depois que ela ganhou, choveu de pedidos de registro no INPI do nome Fadinha. Entendeu? E, obviamente, isso se deu pela má-fé de algumas pessoas. Não estou dizendo que todas as pessoas que pediram após o título da Fadinha, da Raíssa Leal, né? Isso. Da Raíssa Leal, tenham agido de má-fé. Mas uma grande parte desse pessoal possivelmente estava imbuído da má-fé para tentar aí ganhar um troco. Exato. Acontece muito com sites também, né? O pessoal compra o domínio ali, né? Quando vê um nome famoso, algo assim. E daí depois pra tentar utilizar quando for mais viável ou até extorquir. A gente tem casos assim de extorquir o nome, né? E muitas vezes esse caso da Fadinha era simples o apelido dela, que ela usava no dia a dia, no esporte ali. Só que como ela despontou, a visibilidade que isso tornou foi tão grande que acabou virando uma marca mesmo, né? Então, sempre se prepare para virar uma marca, deixe tudo certo com registro e tudo mais, para caso precise, deixe tudo bem registrado para não ter problema. Sim, e até mencionando esse teu exemplo, não só empresas, né? Artistas musicais que têm ali o nome artístico, por exemplo, Gustavo Lima, o nome dele não é esse. Exato. Entendeu? É importante que se registre isso também, artistas, festas, eventos. Na dúvida, registre. Na dúvida... Procure um profissional habilitado para esse registro. É verdade. Falando aí desse registro, pensando em formalizar tudo isso, pensando em formalizar o que for preciso assim em contrato, seja na marca, seja entre duas pessoas, seja entre um negócio. Eu queria falar um pouquinho aqui também sobre os smart contracts. Queria que vocês falassem um pouquinho do conceito, como é que ele funciona e para que servem também no dia a dia do pessoal aí de casa que está interessado nos smart contracts. Então, basicamente, eu vou tomar a palavra aqui se os doutores não quiserem falar. Então, basicamente, hoje tudo é contrato, né, gente? Então, a gente vai pegar um ônibus, a gente está firmando um contrato, a gente vai na padaria comprar um pão, a gente está firmando um contrato. Então, por mais que não formalize, de fato existe ali uma troca entre as pessoas, né? Quanto a eu te dou dinheiro, tu me dá alguma coisa, né? Então, basicamente é isso. Hoje a tecnologia está aí, a gente tem que usar ela a nosso favor. Os smart contracts, ou seja, contratos inteligentes, eles são basicamente, a proposta principal deles é se fazer uma operação em que seja possível as partes firmarem acordos ou transferirem propriedades entre elas, seja de ativos, de bens tangíveis e intangíveis, de forma que não seja necessário a operacionalização humana, não seja eu não precise de fato passar isso para ti de forma física. Convenhamos, é um saco ir lá, ter que assinar presencial no cartório. Nossa, isso aí já é uma burocracia danada. Exatamente. Então os smart contracts são exatamente isso. O que é basicamente? Ele é utilizado uma linguagem de programação, um desenvolvedor promove ali uma operação em que, com base no que as partes acordaram, né? E essa operação vai acontecer a partir do momento que determinadas operações forem de fato efetivadas. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Por exemplo, eu quero comprar um imóvel. Eu quero comprar um imóvel do Anderson. Eu vou pagar esse imóvel com criptomoedas
e o Anderson vai me dar esse imóvel, vai, né, fazer essa transferência para mim. A gente acordou, tá tudo certo. A gente necessariamente precisa de um desenvolvedor para que ele possa ali, com uma linguagem de programação, efetivar essa operação. E com base nessa linha de programação, as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente não, automaticamente. Ou seja, não vai ter mais nenhum tipo de operação humana a partir do momento que ele fez a linguagem de programação e fez rodar aquele smart contract. Aquela operação vai acontecer a partir do momento que forem efetivadas todas as etapas dele. Então, fui lá, efetivei a transferência das criptomoedas para o Anderson, o valor caiu na conta do Anderson, automaticamente aquele certificado digital que tenha toda a papelada do imóvel, da transferência do imóvel, de todo o registro ali de propriedade daquele imóvel, ele é passado para mim de forma automática. Isso dificulta, na verdade, torna inviável qualquer tipo de alteração humana de que aquele contrato possa ser modificado depois de operacionalizado. Inclusive, isso pode ser visto como uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque a partir do momento que ele faz rodar aquele documento ali, ele não tem mais como ser alterado, né? Então, imagina esse contrato aí com luva de pedreiro. Puxa, exatamente. Como é que funcionaria esse contrato aí com luva de pedreiro? Será que ele funcionaria na realidade ou seria algo mais difícil pensando no hoje? Na verdade, o smart contracts ele precisa ter esses contratos inteligentes, eles precisam necessariamente ter uma forma de que aquela negociação seja viabilizada pelo sistema, pela rede. Uhum. Né? Então, se for uma situação que tu não consegue botar na rede, aí fica inviável transformar esse objeto em um contrato inteligente, né? Porque tu não vais conseguir ter acesso a essa rede de computadores em que são feitas todas essas transações. É utilizado inclusive o sistema blockchain, que está sendo muito amplamente falado aí, né? Cada vez mais desenvolvido, né? Exatamente, que é um livro razão que faz todas essas operações, né? Em uma rede incontável de computadores e que torna toda essa operação viável, né? Então, por isso até tu falou do sistema dos cartórios, se tornaria, não precisaria do cartório, porque essa operação se faria toda ali. Todo online. Exatamente, todo online, né? Eu li de uma forma muito leiga, assim, na internet, que ele vai liberando como se fosse chaves, né? Se cada um cumpriu a sua etapa, essa chave é liberada, seja um pagamento, seja o que for. É basicamente isso, falando de uma forma mais leiga para o pessoal de casa? Não, é exatamente isso. Inclusive é muito utilizado como exemplo aquela máquina de refrigerante, onde a gente tem que colocar o dinheiro ou tem que colocar o cartão de crédito para que seja liberado o refrigerante, enfim, a bebida ali que a pessoa quer acessar, né? Então, por exemplo, se você não botar o dinheiro, não botar o cartão, a máquina não vai liberar a bebida, né? Então, eu acho esse um exemplo muito interessante, porque de fato mostra de uma forma bem simples, obviamente, como funciona um smart contract, né? Operacionaliza, vai lá, fez a transação, a partir do momento que fez, está efetivado e aquela linguagem de programação entendeu o que aconteceu, a próxima etapa do contrato é automaticamente liberada, né? Então, é realmente algo inovador, né? E que de fato pode sim trazer menos custos, trazer otimização aí e até mais segurança para as partes, né? Enfim, para fazer N operações, mas ainda é um pouco limitado, né? E precisa de uma legislação específica para que isso seja de fato viabilizado e se torne algo comum, né? Para que qualquer pessoa possa fazer. Questão de legislação, vocês têm alguma demanda no legislativo pensando já nisso? Ou ainda eu acho que pelos nossos legisladores serem bem atrasados, eles ainda nem conversaram sobre isso? Projeto de lei muitas vezes são propostos, né? O interessante é quando ele começa a tramitar e de fato ele passa a ter alguma visão midiática e começa a ser impulsionado para fazer valer, né? No primeiro momento a gente não tem uma legislação ainda de fato aplicável para os smart contracts, né? Mas esperamos que em breve essa tecnologia possa ser usada de forma mais comum. Inclusive, aproveitando o gancho do Patrick, essa questão aí da judicialização, porque muita gente pergunta, tá, e se der algum problema nesse negócio, como é que eu resolvo? Me ajuda? Pois é uma situação que fica complicado de se responder porque não existe a aplicação da jurimetria que a gente conversou lá no início. Porque se porventura existisse a aplicação desse instrumento no direito, a gente conseguiria inclusive
ter o poder de decisão em qual contrato é mais seguro. Ok. Porque, ó, foi levado ali o contrato inteligente ao judiciário e foi levado o contrato comum ao judiciário. Aquele de papel e caneta assinado, Exa- atestado em cartório. Exatamente. Reconhecido firme e tudo. Exatamente. Ali a gente conseguiria ver o que os juízes estão decidindo. Qual o contrato que eles consideram válido. Por exemplo, eu estou usando aqui... Eu vou até pegar o exemplo do imóvel ali. Vamos supor que o Patrick tenha vendido o imóvel para ti através do smart contract e o Patrick vendeu o mesmo imóvel para mim através do imóvel comum. Do Patrick, contrato... sair aqui na mão. através de um contrato comum. Qual dos dois tem validade? Não sei dizer. Não sei dizer porque a gente não tem esse dado, a gente não tem essa informação do judiciário, a gente não tem uma decisão que possa afirmar, não, é isso aqui. Então, de fato, precisamos de uma lei que regule essa questão, até para que a gente consiga se desenvolver aí como sociedade, acelerar aí e ter menos burocracia no dia a dia de todo mundo aí, né? Infelizmente a gente não... Desculpa... Infelizmente, a gente não tem um judiciário capaz de analisar questões em que envolvem tecnologia, né? E aí, como é que fica? É bem complexo tu jogar para um judiciário, discutir ali, e essas questões serem discutidas de fato ali por juízes, enfim, quando nem eles têm um subsídio de informações capaz de fazer uma análise criteriosa, técnica sobre aquela questão, né? Então, a tecnologia, muitas vezes, é vista pelo judiciário com maus olhos. Então a gente vai lá discutir, a gente tem tudo na mão de uma forma tecnológica, aí o judiciário, isso aqui não tô acostumado a ter essa operação, o que tu tens aí na mão? Tem um papel assinado e tá todo mundo carimbado. Há 30 anos, sei lá, o tempo que o juiz trabalhou lá, ele só faz assim, então ele vai... Exatamente, tá tudo carimbado, tá tudo certo aqui, o cartório autorizou, e aí tu tens o quê? Uma NFT, um certificado digital dizendo que aquilo ali é tua propriedade. Então, claro, abre uma margem de discussão absurda, né? Mas, infelizmente, a tecnologia ainda não é algo que é abraçado por todos, né? Esperamos que em breve isso possa não ser mais uma realidade. Né? Até pegando um exemplo ali na prática dessa divergência, hoje todo mundo assina documento digital. Mas ainda tem, principalmente contrato de aluguéis, algumas assim, tem divergência, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita, e é uma coisa que todo mundo hoje está usando na assinatura digital. Aí tem juiz com entendimento diferente. Não aceito assinatura digital. Aí tu vai ter que mudar todo só porque aquele juiz não aceita. Aí tem que colocar um contrato físico lá. E até existe, para concessão de um certificado digital, existe toda uma liturgia que a pessoa precisa seguir para que seja concedido esse certificado digital. Então, em uma discussão judicial, por exemplo, no contrato de aluguel, em que o judiciário não aceita uma assinatura digital e aceita uma assinatura física, e esse contrato físico ele seja levado ao juízo e seja determinada uma perícia, quem vai fazer essa perícia é um perito grafotécnico que, enfim, é um ser humano e pode errar. Não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer. Então, é muito mais seguro uma assinatura digital do que... Isso é o meu sentir, né? Muito mais seguro uma assinatura digital do que uma assinatura física, né? Inclusive, complementando isso que o João falou, teve uma lei recente aí, que é a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei que facilitou com que o que de fato está no contrato vai ser respeitado entre as partes. Nos contratos comerciais, inclusive, essa questão da assinatura digital, é comum a gente inserir uma cláusula nele, onde deixa claro lá que vai ser válida assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, inclusive, muitas vezes, se as partes já têm uma plataforma de assinatura eletrônica que vai ser utilizada por eles e tudo mais, a gente já inclui no contrato. E se aquele contrato, porventura, for discutido, existe uma cláusula lá em que as partes pactuaram de que, de fato, elas assinariam com certificado digital ou numa plataforma digital, né? E a Lei de Liberdade Econômica favorece com que, o que está escrito aqui foi pactuado entre as partes. Então, o juiz ele não pode tentar interpretar ou fazer diferente, porque as partes deixaram claro qual era a intenção deles, né? Então, se alinha com essa questão de assinatura digital e de elas serem válidas ou não serem válidas, né? Hoje é bem comum que essa cláusula conste na grande maioria dos contratos comerciais. E explicando mais um pouquinho sobre esse certificado digital, ele
atesta lá o IP do computador, o horário, o local. Ele tem uma infinidade de informações que aquela assinatura não teria. Né? E teria que chamar um perito grafotécnico. É isso, né, João? Eu acho que é isso. É o perito, Se não me falha a Eu memória. acho que é isso, eu acho que é é uma isso. profissão assim que não é tão popular, ao ponto também de a gente chamar a atenção que, cara, ele vai analisar a letra do cara, de quantas vezes ele assinou. Então, a discussão vai longe, né? Mas vocês entendem que mesmo assim, mesmo com esse perito grafotécnico, né? Vamos manter esse termo aí que eu acho que pegou, Espero né? não ter errado aqui. Mas mesmo assim, a chance de falha, e muitas vezes ele até atestar uma questão equivocada é grande. Isso. Eu nunca peguei nenhum caso no judiciário, enfim, que eu tenha atuado, que tenha uma discussão dessa. Mas eu imagino casos em que isso tenha acontecido de forma errada, né? O cara foi lá e fez uma perícia, fez toda uma análise grafotécnica ali da assinatura e chegou e falou, não, é a assinatura daquele ali, mas na verdade era do outro. Putz. Né? Então isso pode acontecer, né? Como o João falou, é um ser humano que está fazendo aquela operação, independente de técnicas que ele use ali, é muito complexo essa questão. E qual é a certeza daquele negócio? É 100% de certeza? Qual é a margem de erro? E se essa margem de erro for no teu caso? Exato, né? Então fica bem complexo essa situação. Não raras vezes a decisão do juiz ela é prolatada com base no laudo pericial. Então, se o perito errou, a decisão, por consequência, acaba sendo errada, vamos dizer assim. Isso aqui não é, deixando bem claro aqui para quem estiver assistindo, que isso aqui não é uma crítica ao perito grafotécnico, né? Muito pelo contrário. Muito pelo Inclusive, contrário. respeito muito aí a profissão. Inclusive, possivelmente, a gente possa ter que contratar um perito grafotécnico, né, para realizar essa operação. A tecnologia auxilia. Exatamente. Inclusive o perito. Inclusive o perito. Ser especialista pode ser que alguém ateste uma fraude numa certificado digital, o que eu acho bem impossível, porque ele já tem até uma senha. Eu lembro que aqui na mão, quando a gente fazia o certificado digital da empresa, tem toda uma videoconferência, agora foi autorizada a videoconferência para o certificado digital, tem a testabilidade de que a pessoa que está fazendo aquele certificado, a senha que ela criar, o programa que vai ser instalado naquele computador. Então tem uma série de discussões aí sobre o certificado digital que atestam a titularidade, né? São obstáculos de segurança, né? Então a gente acaba tendo uma confiabilidade maior nessas questões, né? A tecnologia muitas vezes, na grande parte das vezes, ela joga a nosso favor, né? Então a gente tem que se utilizar disso para garantir a segurança das operações, né? E eu vejo certificado digital com bons olhos, né? Até então eu não tive problema ainda, a não ser algumas coisinhas de tecnologia quando a gente é meio tancinho para fazer algumas operações, né? Mas via de regra funciona muito bem. Pensando assim nesses contratos, se eu formalizei tudo, se eu deixei tudo certinho, aí eu faço o contrato e quero vamos supor que eu sou investidor e quero contratar aqui uma startup aqui do Link Lab, da ACAT. Só que eu não quero entrar sozinho, eu quero entrar com mais gente. Pensando assim no equity crowdfunding. Como é que ele funciona? Como é que precisa o investidor fazer, ou até a startup fazer, para captar esse investimento, para os sócios terem tudo bonitinho, tudo certinho no contrato, para esse financiamento coletivo, né, na startup, ele funcionar? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o equity crowdfunding. Então, o crowdfunding, tomando a palavra de novo aqui do pessoal, o crowdfunding é generoso. O crowdfunding, ele começou, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, naquelas vaquinhas online, que muitas vezes os caras tinham um projeto, alguém que eles queriam ajudar, e eles abriam tinha uma plataforma lá específica, e a galera ia juntando valor lá até chegar no valor X. Popularizou muito na pandemia também, né? Exatamente. É uma maneira mais fácil de poder ajudar o pessoal. Uma vaquinha online, né? Digamos assim, né? O cara ia juntando dinheiro lá de várias pessoas, né? Cada um doando 10, 15, 20, às vezes valores altos, para chegar num determinado valor. Isso aí, agora falando para fins de investimento, a logística é a mesma. Só que o que é o equity crowdfunding? Quando a gente fala de equity, a gente está falando de participação societária. Tá? Ou seja, alguém botar dinheiro para dentro de uma empresa, fazer um aporte para dentro de uma empresa, e essa empresa dá em contrapartida para esse investidor ações daquela empresa, né? Então, o equity crowdfunding nada mais é do que uma plataforma online onde empresas se utilizam para fazer levantamento de recursos.
Essa prática, ela teve que, a fim de garantir várias regulamentações, ela teve recentemente uma regulação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de investimentos. Se eu não me engano, acho que é a Resolução 588, que regulamenta as questões de quais questões que essas plataformas que recebem o investimento têm que seguir. Então, basicamente, todo investidor que quer fazer aporte dentro de uma empresa, ele tem que procurar essas plataformas que, de fato, têm regulamentação, estão registradas, estão cumprindo todos aqueles critérios que a CVM obriga que essa plataforma cumpra, né? Então, basicamente, como é que funciona? Sou investidor, pessoa física. Na prática, vamos falar aqui para o público na prática. Como é que funciona? Eu quero investir na startup aqui da CAT, que porventura ela entrou no Equity Crowdfunding. Exatamente. A CAT foi lá, quer receber um investimento, está precisando aí levantar recursos para operacionalizar, enfim, algumas atividades. Se utiliza de uma plataforma de crowdfunding para poder viabilizar esse levantamento de recursos. Vai lá, se vincula com essa plataforma, tem toda uma instrumentalização também de contratos como um prestador de serviço, deixando bem claro que essa plataforma ela é regulada pela CVM, mas ela é uma empresa que presta um serviço. O serviço dela é o quê? É ser mediadora entre o investidor e a empresa que quer receber Isso é importante, porque ela vai ser cobrada também, né? Exatamente. Ela vai estar ali no jogo do investimento. Então, assim, claro, vendendo o peixe do advogado aqui, o advogado pode atuar em duas frentes. Ele pode atuar tanto para o investidor, para a pessoa física que tem o seu advogado de confiança ali, que vai questionar algumas coisas, vai verificar se a empresa tem, se a plataforma cumpre as regulamentações necessárias, se ela está de acordo com a legislação. Em contrapartida, o advogado da plataforma, que na verdade é uma empresa que é prestadora daquele serviço, e que lá essa plataforma sim vai ter que precisar de uma assessoria jurídica forte, porque são N questões que a plataforma, se vocês puxarem no Google aí e botarem essa resolução da CVM 588, ela é gigantesca e as obrigações da plataforma são inúmeras. Assim, Esses advogados trabalham bastante. Exatamente, eles têm que... A plataforma, assim, tem que cumprir rigidamente, tá, os critérios ali da CVM, sob pena daquela plataforma estar irregular e não poder operacionalizar aqueles possíveis investimentos, né? Então, retomando aqui na logística de como funciona o investimento. A plataforma vai lá, faz essa intermediação, posso dizer, entre os investidores e o startup? Exatamente, ela faz isso aí, ela vai prestar um serviço para a startup, no caso, eles vão ter um contrato de prestação de serviço, e a startup vai passar todas as informações para essa plataforma do que vai ser disponibilizado, de quanto de participação societária vai ser disponibilizado, quais são os valores que devem ser atingidos nesse investimento, né? E vai passar todas essas informações de forma bem clara e objetiva, até porque o investidor ele precisa dessas informações para avaliar se de fato é um bom investimento, né? Então tem alguns critérios ali de informações que tem que seguir, que essas informações tem que... ela é criteriosa mesmo, essas informações, porque como eu falei, o investidor ele precisa ter acesso a isso. Ele precisa ter acesso porque tu não vai querer botar o teu dinheiro onde tu não sabe no que tu estás botando o teu dinheiro. Principalmente sem segurança, né? A segurança que a plataforma dá, né? Exatamente. Inclusive é muito comum quando se entra nesse tipo de plataforma, ela já tem um aviso dizendo que ela é regulada pela CVM e tudo mais. Inclusive, ela deve ter alguma identificação no próprio site, como se fosse um selo da CVM, em que de fato ela demonstra ali que ela é regulada por essa autarquia. Só para deixar bem claro, a CVM é uma autarquia mantida pelo governo, né? Então ela é um órgão público, né? que faz essa fiscalização. E ele tem que ter, essa plataforma tem que ter o selo garantindo de que ela cumpre todas aquelas determinações. Então isso é a dica para o investidor, é a dica básica para que o investidor possa de fato saber que ele está aportando valores e está entrando num negócio que não é para ser furada, né? Então tem que seguir esses critérios. E ali ele vai poder aportar esses valores de forma simples. Hoje em dia as operações são bem mais simples do que eram. Inclusive esse tipo de operação, como eu falei ali da vaquinha, a sistemática é basicamente a mesma. Você vai lá, vai ter um limite de valores ali e tudo mais. Tem alguma limitação de valores de pessoa física, de quanto que pode aportar e tudo mais. Isso deve estar claro no investimento. Na própria plataforma, na hora de eu ter a adesão?
Exatamente. Na própria plataforma, eles já devem esclarecer isso para o investidor. E o investidor vai lá e aporta esses valores. E, em contrapartida, ele ganha essa participação societária, né? O quanto ali que for destinado com base nos valores que tiverem ali descritos na proposta de investimento. E a partir disso aí ele tem aquele valor, ou esse valor eu deixei bem claro que é uma participação societária, né? Exato. Você não recebe em dinheiro, propriamente dito. Você se torna um sócio, né? um acionista daquela empresa. E a partir do momento que aquela empresa é valorizada e tudo mais, você vai ganhando possíveis ali lucros, enfim, dividendos que aquelas ações podem render, né? Então, basicamente, o investimento é esse. De forma bem sucinta, a forma de investimento e utilização dessas plataformas seria nesse formato. Senhores, qualquer um pode ser financiador de uma startup? Qualquer um. Na verdade, inclusive, isso é uma... eu acho que é até a proposta desse tipo de plataforma, né? É viabilizar que qualquer pessoa possa ir lá e fazer um aporte, investir numa empresa. Hoje em dia se fala tanto em investimento, né? Muito, né? Todo mundo quer pegar aquele um pouquinho de risco, aquela sobrinha para tentar tirar um pouco mais de uma empresa que ele vê potencial, que ele vê como inovadora, disruptiva no mercado. Então todo mundo quer arriscar esse pouquinho, né? Exatamente. E as formas de investimento hoje, se a gente for atrás, de fato, para investir, você vai ter que investir na Bolsa de Valores, né? Companhia de capital aberto, enfim. Que parece tem a única maneira, né? Parece o único caminho. Parece o único caminho, né? Então, essa forma é uma forma muito mais simples e um pouco menos burocrática, apesar de que investimento na Bolsa também não é... Hoje em dia é bem mais simples do que se parece. Inclusive, Instagram, redes sociais, hoje te ensinam do zero ao bilhão. Ao bilhão, né? O Thiago Rico, como é que é? Primo Rico. Exatamente. Então, mas é uma forma de não precisar se vincular a corretoras, não precisar fazer toda essa operacionalização. E você pode fazer aportes, investir e também fazer o teu dinheiro render um pouquinho, né? Então, eu acho que é realmente uma estratégia interessante aí para quem quer começar a investir. E ajudar as empresas a crescerem, né? Porque a empresa... Quando a gente está no começo, precisa muito. Esse bootstrapping das startups, né? Esses baixos valores que começam, né? É complexo, né? Então... Que é aquele start ali que vai fazer a diferença no futuro, né? Exatamente. Aquela injeção de capital inicial que faz toda a diferença para ela se desenvolver. Às vezes até ter profissionais habilitados para aquele produto ou serviço, ou enfim, ele estourar. Exatamente. Aí vamos lá, a Kat vai lá, levanta um valor no crowdfunding ali e, enfim, pode operacionalizar e todo mundo sai ganhando, né? O investidor sai ganhando, a empresa sai ganhando, a plataforma sai ganhando porque também prestou um serviço, né? Então, todo mundo sai ganhando e a economia gira. E não fazendo merchan aqui, uma empresa da Kat captou mais de 2 milhões de equity crowdfunding numa plataforma bem famosa chamada Equiseed. Então, dá para ver aí que está aberto a todos, né? Aqui uma empresa parceira do lado daqui da Monk consegue um investimento desse, dá para ver como ele é acessível, né? E eu queria ver com vocês, assim, como advogado, como o advogado consegue aproximar a empresa que está pensando, que está estruturando o seu capital, estruturando a sua sociedade, a participação societária, que quer fazer esse crowdfunding. Como é que o advogado consegue auxiliar essas duas partes? Pode, a palavra tá... A aula tá boa. A aula tá boa. Então, na verdade, a tua pergunta é se de fato como é que operacionaliza esse investimento, só para eu entender exatamente. Sim, o advogado ele auxilia no dia a dia que também quando a startup está começando, ela realmente precisa de auxiliadores, ela precisa de gente envolvida para auxiliar nesse empurrãozinho, como diz, né? Então, como é que o advogado consegue auxiliar essas empresas que estão iniciando? Geralmente, quando as empresas, quando a gente tem cliente com startups, de que elas basicamente têm um projeto ali, tem uma proposta de um produto, enfim, o que elas mais precisam é de dinheiro. Estão correndo atrás de dinheiro loucamente, né? Então, o que investidor anjo, enfim, vai ter que vir dinheiro de algum lugar e a gente precisa de alguém que confie no nosso projeto, acredite naquele MVP ou alguma coisa que já tá mais ou menos ainda mal tá rodando, mas ele já precisa desse investimento. Então, muitas vezes, a empresa começa com o cara que tá fundando, os founders ali da empresa,
e eles vão, que muitas vezes podem ou não ser o desenvolvedor, porque a grande maioria das startups são techs, né? Trabalham com tecnologia. Então eles precisam de alguém que saiba mexer com tecnologia. E isso é um grande, inclusive, problema das startups, porque muitas vezes elas não têm recurso para bancar um cara desse. Elas não têm como pagar um salário de um desenvolvedor, que muitas vezes o cara ganha, sei lá, 15, 20 mil reais mês, e que para a empresa é inviável, né? Uma realidade hoje para o empreendedor que está fora de cogitação. Exatamente. Né? Tá começando. Exatamente. E eles se utilizam, inclusive, de modalidades para agregar valor para esse desenvolvedor. E é muito comum a gente ver nas empresas, o cara, por exemplo, o desenvolvedor vai lá, cara, eu sou desenvolvedor, meu salário é tanto. Da empresa, não, beleza, vamos pagar o salário desse cara. E não raras vezes os desenvolvedores recebem novas propostas, porque, né, o mercado de tecnologia é agressivo, né, são muitas propostas pelos caras bons. E daí a empresa se vê na sinuca de bico. O que eu faço agora, né? E o que as empresas fazem? Elas oferecem participação societária dentro da empresa. Para o próprio prestador de serviço, o programador, por exemplo? Para o próprio prestador de serviço. A gente chama, tem um instrumento que é utilizado, um mecanismo que é muito utilizado, que é o vesting. O que é o vesting? O vesting é uma modalidade em que, mediante algumas condições, como tempo de permanência na empresa, algum cumprimento de metas, aquele prestador de serviço pode adquirir participação societária da empresa por um valor simbólico. Né? É oneroso, mas é um valor simbólico. De fato, não vai ser o valor que vale aquelas ações da empresa. Então, às vezes, aí a porcentagem vai ser discutida entre as partes. Seria uma troca ali entre o cara e a empresa cedendo parte dela mesmo para ele continuar ali junto, engajado, tentando desenvolver aquele produto. Exatamente, exatamente. E vira uma situação... Qual é o objetivo? O objetivo é fazer o cara trabalhar também, porque ele pensa assim, cara, eu preciso que essa empresa se valorize para aquela participação societária que eu tenho valer a pena. Eu tô ficando nessa empresa, mas eu quero ganhar dinheiro também com essa empresa. Então ele vai fazer rodar o negócio para aquele, sei lá, 3, 5% que ele tem de participação societária, ou que ele pode ter, botar dinheiro no bolso dele, né? E em contrapartida a empresa ganha, porque ela mantém aquele desenvolvedor, aquele programador, enfim, aquele cara da tecnologia, produzindo loucamente dentro do que eles precisam e todo mundo sai ganhando. A empresa se valoriza, mantém o cara se mantém, bota dinheiro no bolso e no final todo mundo sai feliz. Tá, a gente falou aqui de contrato, falou de legalidade entre as partes, mas eu vou criar uma polêmica aqui. Luva de pedreiro. Quero saber sobre o contrato dele. Vocês, doutores do direito, doutores da advocacia, cara, eu vejo como leigo aquele contrato como muito desproporcional. Aquele contrato que dá 45% para o empresário, 10% para outro influenciador lá de longe, não vou falar nem palavrão aqui, e dá 45% para o Luva. Cara, esse contrato tá errado, esse contrato tá desproporcional. Como é que é a aplicabilidade hoje no direito em relação a isso? E também já parando para pensar que o Luva, ele se diz analfabeto. Ele podia realmente assinar esse contrato? Então, todo contrato, ele precisa respeitar a função social do contrato. Isso, inclusive, é um preceito do direito mesmo. É um princípio que rege as relações contratuais. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu entendo que não é um contrato válido, que existem diversas cláusulas ali que são nulas, porque o empresário ali acabou, ao meu sentir, se aproveitando da situação de vulnerabilidade do Luva de Pedreiro e ganhando mais do que o cara. Essa é a realidade. E isso, por si só, na minha opinião, já fere ali a função social do contrato, considerando ali que ele é a estrela e que ele que gera toda a renda que envolve o nome Luva de Pedreiro. Então, a função social, na minha opinião, não sei na dos colegas, ela não foi respeitada. E existe um outro princípio, que é o pacta sunt servanda ali, que é o que foi acordado entre as partes é que tem validade. Só que ele não é um princípio absoluto. Ele pode sim ser suprimido por um outro princípio com o fim de atender ali a função social do contrato. Então, na minha opinião, estou curioso para ouvir a opinião dos colegas aqui, mas na minha opinião é um contrato natimorto, já nasceu nulo. Eu acho que o principal, o pior de tudo ali não é a porcentagem em si.
Porque se tivesse deixado claro os termos do contrato, o que ele estava assinando, é uma coisa. Poderia ter essa validade se ambas as partes tivessem essa concordância, né? O que me parece que não houve no caso, né? Ele assinou algo que ele não sabia o que estava assinando. Estava fazendo uma nova sociedade ali com pessoas ali que ele não sabia o que aquilo significava, na verdade. E também tem o caso da multa também, né? Que quando assinaram aquele contrato, o valor de mercado dele não era o valor de 5,2 milhões, era um valor muito menor. Então, essa multa é muito maior que realmente tinha a validade desse contrato, o valor desse contrato naquela época. Então, acho que às vezes a porcentagem não é nem o pior, é a condição que não foi deixado claro para ele. Para mim, isso foi o pior de tudo, assim, tipo, fazer alguém assinar algo, entrar numa sociedade, criar uma empresa, tudo nesse sentido, sem deixar claro para ela no que ela estava se metendo, o que ela estava fazendo. E eu vou complementar o doutor que tudo isso ele sem acompanhado de um advogado. Né? Que é vendeu o nosso peixe aqui, né? Vendeu o nosso peixe. Não, na verdade, eu com certeza acompanho aqui o que foi falado pelos dois. E acho que assim, é muito visível que um contrato ele não foi redigido de uma forma correta, quando há um desequilíbrio muito grande entre ele. Né? Por exemplo, quando a gente vai fechar um contrato, ele precisa ter contrapartida entre as partes de forma que seja proporcional, né? Eu vou comprar o celular do Anderson, aí tá lá, o Anderson me entrega o celular e eu dou uma latinha vazia para ti. Faz sentido nenhum. Se o Anderson rescindir o contrato do nada, ele vai pagar uma multa de 3 milhões. Não faz sentido nenhum, né? Então me parece que esse contrato, aí como o Anderson falou, o Luva de Pedreiro não teve uma assessoria jurídica, e isso foi uma grande falha, né, dele fazer, ainda mais todo esse questionamento dele, eu sou analfabeto, eu sou isso, eu sou aquilo, ok, né? Mas eu acho que obrigatoriamente, independente se é analfabeto ou não, você tem que ter uma assessoria jurídica, porque o contrato, ele não tu pode não ser analfabeto, mas muitas vezes tu vai passar muita coisa batida ali pela tua visão de uma pessoa normal, que não está acostumada com o dia a dia ali de contratos, e que possivelmente aquilo possa te prejudicar como uma parte do contrato, né? Então, eu até nem tenho essa informação se ele foi assessorado ou não, porque agora apareceu uma advogada do nada, só né? Parece que foi depois, né? Teve uma situação assim. Na hora da avença ali, ele não tinha advogado. Eu confesso que eu fui acompanhar esse caso agora quando ele tomou uma proporção midiática, né? Eu não estava acompanhando de fato desde o início do que estava acontecendo, né? Mas pelo que eu vi, então, ele realmente não teve uma assessoria, e agora, com a bomba explodida, a advogada pegou essa bucha aí para resolver, né? Mas como você falou, vendendo o peixe do advogado aí, não firme contrato sem advogado. Por mais que existe essa confiabilidade entre as partes, né? Como que o advogado entra nessa situação justamente para esclarecer? Porque pode haver confiabilidade, mas na hora de formatar, fazer, de criar o contrato da outra parte, a outra pode não ter entendido. Então, entra o advogado, entra o papel dele nesse caso aí, para justamente esclarecer e não gerar essa polêmica toda aí que eu vejo em YouTube, no Fantástico apareceu, na Record, vira realmente uma polêmica por algo que podia ser algo mais trabalhado ali na hora, né? Entre duas partes. Eu até não sei como é que tá o contrato dele agora, mas eu acho que ele tá bem mais famoso do que ele nunca esteve, né? Com essa proporção, né? Então, se duvidar, eu não duvido de nada, né? Se duvidar, foi até uma estratégia de marketing aí do Luva de Pedreiro, e ele tá aí ganhando dinheiro aí e tá rindo à toa. Exatamente, até vi que a fofoca, né? O fuxico. Eu odeio fofoca. Conta aí. Vai, conta aí, né? Pode continuar. Tá, o cara, para encerrar a questão, o empresário dele queria 20 milhões, porque o contrato tem esse período, né? Que eles determinaram, acho que, salvo engano, 3 anos. Então ele queria, para finalizar esse contrato antes do tempo, queria uma multa de 20 milhões. Não só mais aquela de 5 milhões, que seria para rescindir o contrato naquele momento, mas a de 20 milhões para extinguir ele de todo o tempo. Então ainda entra mais essa parte de tempo do contrato, né? E assim, só para finalizar realmente aqui, até pro editor não brigar com a gente aí. Switcher Marcos aí, valeu pela participação, mas já estamos encerrando, prometo. Mas assim, eu gosto muito de comparar o advogado com o médico. Quando tu tem um problema de saúde, o que tu faz? Tu procura um consultório médico para que ele te dê ali a solução para aquele teu problema. Tu não pergunta pro Google, né? Exatamente. E todo mundo tem um pouco de advogado, assim, né? Exato. Isso é algo meio que enraizado aí na nossa sociedade. Todo mundo é advogado, todo mundo sabe de lei. Ah, mas é que o meu amigo fez assim e deu certo. Então,
nesses casos, principalmente quando se tem uma proporção tão grande que é a do Luva de Pedreiro, obviamente que ele não começou desse tamanho, só que quando se tem aí uma proporção grande, principalmente hoje com a internet, é importantíssimo ser assistido por um advogado. Importantíssimo. Não precisa nem ser a gente aqui, pode ser qualquer outro, mas contrate alguém, porque isso evita problemas. Por exemplo, 20 milhões. Não sei se vai receber, mas, enfim, o cara tá pedindo, né? O cara tá pedindo 20 milhões. E, pô, 20 milhões é bastante dinheiro. Uhum. Caso alguém precise, então, supostamente de um advogado, né? Como é que pode encontrar vocês nas redes sociais, no LinkedIn? Como é que vocês estão nessas mídias sociais aí para divulgar para a galera? O meu Instagram é joaorodrigues.sc. O LinkedIn eu não sou muito adepto, mas o Instagram eu tô sempre ali. Meu arroba aí, né? Vamos ser mais jovial, né? O meu arroba é Patrick Teixeira. Não é um Instagram voltado aí pro direito, mas eu tô ativo ali também. Caso tenha alguma dúvida, né? Caso tenha alguma dúvida, chama ali que a gente tenta te ajudar. Meu nome é meio diferente, então é mais fácil de achar em qualquer lugar. O meu arroba é Keifer, K-E-I, 2 Fs e R, Becker. Acha em qualquer lugar, se pesquisar. Nome de doutor. Tem que fazer um corte só no arroba dele, né? Então os doutores aí estão devidamente nas redes, caso queiram tirar uma dúvida, querendo continuar o bate-papo. O nosso arroba aqui no Instagram é arroba galho em galho, no YouTube é de galho em galho, e também temos o Cortes de Galho em Galho e também estamos presentes no Spotify. Agradeço muito a presença aqui dos convidados, foi um papo muito legal, muito bacana. E para finalizar com chave de ouro, a gente sempre pede dicas. Qual as melhores dicas, qual a dica essencial que vocês têm aqui para passar para a galera de casa? Então eu vou iniciar aqui para estrear as dicas. A minha dica e a dica que eu ouvi foi essa semana em uma reunião. Então eu vou pegar aqui o nosso switcher Marcos. Ele falou assim para o nosso amigo na reunião: nunca não deu certo. Então sempre foque no seu melhor, sempre foque no resultado, sempre foque no seu objetivo, que a chance de dar errado é muito pequena, porque sempre vai dar certo. Então, nunca não deu certo com a nossa competência, com a nossa vontade. Então, queria que vocês tivessem também uma dica para o pessoal de casa. Quem é que pode passar uma dica aí bem bacana? Pode começar aí, começa aí para eu pensar na minha. Eu não sou o cara das dicas, né? Mas a dica que eu tenho, na verdade, não é bem uma dica, é algo que pode ser interessante para as pessoas. Eu estou lendo um livro muito bom e o nome do livro é Negocie como se sua vida dependesse disso. Eu acho que ali vocês vão ter inúmeras dicas de como vocês podem ter sucesso na vida, podem ter estratégias aí para ter sucesso no negócio, em relacionamento com pessoas. Então fica essa minha dica aí de livro. O nosso senhor que está aí gosta muito de livro, não sei se está aqui agora, mas estava aí daqui a pouco, ele gosta muito desses livros. Isso é um livro motivacional ou é um livro mais da área técnica? Cara, é um livro que conta a história de uma história verídica, na verdade, de um ex-agente do FBI, que ele conta as estratégias, um ex-agente do FBI, na verdade, que ele negociava com o sequestrador e tudo mais, né? Então ele conta ali as técnicas que ele utilizava de estratégia para poder negociar com os sequestradores, e essas técnicas podem ser aplicadas para N situações, né? E no relacionamento entre pessoas, né? Então, é um livro que realmente mudou minha vida e eu acho que pode mudar a vida de muita gente. Muito bacana. Lembra daquele filme em grego, Estratégie, famoso Tropa de Elite. Diga, João. Cara, uma dica... Tem uma frase que eu gosto muito que diz basicamente que a vida é um supermercado. Tu pode colocar o que tu quiser no teu carrinho, só que vai chegar um momento que tu vai precisar passar do caixa. Então, quem sou eu para dar dica? Mas se eu puder dar uma dica, faça boas escolhas, porque em determinado momento da tua vida precisarás passar no caixa. E com boas escolhas, tu vai conseguir pagar a conta ali e ser feliz. Então, se Deus quiser, com pouca inflação, né? É verdade. Eu tô quieto. Então, a minha dica não tem nenhuma frase de efeito, assim, na minha cabeça, mas até complementando o que tu falou ali, é tentar, né? Às vezes a gente tem ideias, isso é para qualquer coisa, tanto para uma ideia de inovação, uma ideia de negócio, qualquer na tua vida, tentar, porque o não tu já vai ter, o erro já tá ali no começo. Então, se tu tentar e conseguir, beleza. Se errou, próximo passo e vamos tentar de novo. Exato. Então,
Muito obrigado. Fechando esse episódio de Galho em Galho. Siga a gente, dá o like, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto. Obrigado, até a próxima.